pensa rápido e me responde. Você é o tipo de mulher que sabe dizer não? Seja bem-vinda ao Deusa em Nós. E antes de começar esse segundo episódio sobre dizer não e estabelecer limites, eu queria agradecer muito a todas vocês que assistiram, comentaram e me mandaram mensagens sobre o nosso primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês. O Deus em Nós é um projeto super pessoal, que eu não tenho grandes pretensões a não ser ajudar o maior número de mulheres. Então eu entendo que vai ser uma coisa grãozinho por grãozinho, pouquinho por pouquinho. E receber um feedback tão positivo logo no primeiro vídeo me deu ainda mais ânimo para continuar. E por isso teremos um date fixo toda quarta-feira às 8 horas aqui no canal. E eu espero você aqui para que a gente possa evoluir juntas. A dificuldade que nós mulheres temos em dizer não é um fenômeno complexo que envolve muitas questões culturais e sociais. Então, se na pergunta no início do vídeo você pensou, talvez eu não seja uma mulher que sabe falar não, tá tudo bem, você faz parte da maioria de nós. E eu só fui aprender a falar meu primeiro não com 31 anos. Por conta da terapia. Isso acontece porque desde cedo, desde que a gente é criança, nós mulheres aprendemos que a gente tem que ser agradável, cuidadosa e atenta às necessidades das outras pessoas. O que traz na gente um sentimento de culpa quando a gente precisa estabelecer um limite, quando a gente precisa negar alguma coisa ou quando a gente tem medo de desapontar alguém. E esse comportamento de dizer sim para tudo, de estar sempre disponível, ele é reforçado pela sociedade, que associa feminilidade à submissão, a sacrifício. E isso não se restringe só ao nosso ambiente familiar, ao nosso ambiente de relações pessoais, mas também ao ambiente do trabalho, que é ainda mais complicado, porque a gente sente que a gente tem que estar o tempo todo acessível, sendo colaborativa, e ser uma mulher assertiva nesse tipo de ambiente muitas vezes é visto como arrogância, como uma pessoa difícil de lidar, enquanto um homem assertivo é um verdadeiro líder. Nós mulheres temos um medo que ao dizer não, a gente seja vista como menos competente, como menos agradável, como menos querida. E essa luta interna entre atender às expectativas sociais e a necessidade de estabelecer limites saudáveis é um desafio constante que pode impactar muito na nossa autoestima e no nosso bem-estar. Até porque quando a gente fala assim pra tudo, nós somos recompensadas com afeto e somos vistas como uma pessoa querida. E quem não quer ser recompensada com afeto e ser vista como uma pessoa querida, não é mesmo? Mas quando você consegue falar não, e eu já falei pra vocês, eu demorei 31 anos pra conseguir falar não pra uma pessoa que eu amo, a recompensa é ainda maior. É você satisfeita com a sua vontade, com a sua escolha e se respeitando. Isso é amor próprio. E eu vou contar pra vocês mais da minha experiência pessoal, que quando você começa a falar não, você não quer mais parar. Depois que eu disse meu primeiro não, eu fiquei um mês falando não pra tudo e pra todos. E foi muito gostoso, foi muito satisfatório, porque eu passei uma vida inteira me forçando a dizer sim pra tudo, me forçando a estar em lugares que eu não queria estar, a fazer coisas que eu não queria fazer. E sabe o que aconteceu? Eu não fiquei angustiada por ter que fazer algo pra agradar alguém. E as pessoas não pararam de me amar e nem de me respeitar por conta disso. Só um adendo, você não precisa ser amada para ser respeitada. Isso é muito importante, principalmente no ambiente de trabalho. Depois que eu comecei a falar não, ninguém morreu. Algumas pessoas estranharam? Sim, porque foi um choque. A pessoa que falava sim pra tudo, de repente estabeleceu um limite que antes não existia. Então, é normal, mas passa e logo as pessoas se acostumam. E você não precisa ter uma super justificativa para os seus nãos. Você não precisa ficar se explicando, arrumando mil desculpas, basta dizer, porque eu não quero, obrigada. E isso tudo vem com um bônus adicional, que é quando você começa a falar não, você aprende a ouvir não também. Eu sempre fui uma pessoa que ficava muito chateada quando alguém falava não pra mim, porque eu dizia sim pra todo mundo. Então, minha família, minhas amigas, as pessoas próximas a mim tinham medo de falar não pra mim, porque sabiam que eu ia reagir muito mal. E eu só percebi que eu reagia assim porque eu não falava não. Então, como eu não falava não, quando alguém falava não pra mim, eu sentia um sentimento de injustiça imenso. E quando eu passei a falar não, as pessoas falam não pra mim e eu entendo perfeitamente. Eu tô tendo que educar todo mundo à minha volta em relação a isso, falando, amiga, a gente marcou hoje, mas se você não puder ir, tá tudo bem. Porque isso é uma coisa muito inédita na minha vida. Começar a falar não me trouxe uma maturidade emocional
muito grande, porque eu sempre achei que meu problema era ser mimada. Mas a verdade é que o problema não estava aí, o problema é que eu não sabia dizer não, então pra mim era muito difícil ouvir não. E quando eu virei essa chavinha, tudo mudou. Obviamente, eu vou trazer uma referência bibliográfica. Numa das minhas primeiras sessões de terapia com a minha psicóloga, ela me trouxe a sugestão de voltar a ler Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já tinha tentado há uns 4 anos atrás e eu não tinha conseguido, eu não tinha passado do segundo ou terceiro capítulo, porque eu achei que era muito metafórico, muito viajado, muito incômodo, então eu parei. Aí ela me trouxe a sugestão de voltar a ler pelo capítulo 3 ou 4, que é o capítulo da Vasalisa. E isso fez toda a diferença, porque eu me reconheci muito na história. Eu não vou dar spoilers, mas vou dar 2 dicas para você que quer começar a ler Mulheres que Correm com os Lobos. A primeira, comece pelo Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro da mesma autora, da doutora Stess, porque você vai conseguir se familiarizar um pouco com essa vibe da contaterapia. E aí depois você parte pro Mulheres que Correm com os Lobos e cada capítulo que você lê, você ouve o episódio correspondente no podcast Talvez Seja Isso. É um podcast antigo, mas que tem um episódio por capítulo e com uma interpretação muito, muito boa. Então fica a dica, Mulheres que Correm com os Lobos salvou a minha vida, me fez resgatar a mulher selvagem que eu nem fazia ideia que existia dentro de mim. É um life changing que vale a pena insistir, persistir, e com essas 2 dicas vai acabar sendo mais fácil, porque muitas mulheres me mandaram mensagem no Instagram que começaram e desistiram. Eu comecei a desistir, mas em dezembro eu peguei para ler. Em um mês eu tinha terminado o livro. Ele é maravilhoso, todas nós mulheres temos que ler. É um livro incômodo. O Barba Azul era a história da minha vida. História de vários relacionamentos que eu tive. Eu era a menina que olhava pra Barba Azul, do Barba Azul e falava, nossa, mas nem é tão azul assim. Enfim, é maravilhoso. A gente pode fazer um episódio só sobre isso, porque quando eu começo a falar de mulheres que correm com os lobos, eu não paro. Promover um espaço onde as mulheres se sintam empoderadas, afirmar suas vontades e limites, é essencial para a gente quebrar esse ciclo e criar relações mais equilibradas e respeitosas. As relações onde a gente pode dizer não sem medo são relações mais saudáveis. E se você está num ambiente onde as pessoas não respeitam o seu não e os seus limites, é um super sinal de alerta. Sobre estabelecer limites, eu poderia fazer um episódio completo sobre isso, porque eu passei décadas me relacionando com pessoas onde o único limite que eu colocava era não aceito traição, ponto. E sabe o que aconteceu? Eu fui traída. E o pior de tudo nem foi isso, foi que eu passei por coisas inaceitáveis até chegar nesse ponto. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro episódio, porque a dica essencial do episódio de hoje é aprenda a dizer não. Exercite o seu não. Comece a falar não. Às vezes a gente acha que o mundo vai acabar quando a gente fala não para uma pessoa que a gente ama, mas não vai acabar, e isso vai te fortalecer, e você pode até inspirar essa outra pessoa a falar não também. É lindo. E como bônus, estabeleça limites muito bem pontuados nas suas relações. Faz uma lista com os limites que você não aceita de forma alguma que sejam ultrapassados e converse sobre eles com a pessoa que você está se relacionando. Eu vou contar para vocês alguns dos limites que eu coloquei na minha lista para os meus próximos relacionamentos, para inspirar vocês e para vocês criarem a lista de vocês, porque isso é transformador. Vamos lá. Não aceito traição. Não aceito demonstração de interesse por outras mulheres. Não aceito mentiras. Não aceito manipulação. Não aceito qualquer tipo de desrespeito. Não aceito qualquer tipo de violência, nem física, nem psicológica. Não aceito que erga a voz pra mim. Esses são os limites básicos que eu já coloquei na minha lista, e é uma lista em construção. Lembrou de alguma coisa que você já passou e não gostou? Coloca na lista. Põe na lista por escrito. Mostra para a pessoa, converse sobre isso com a pessoa, até porque quando ela fizer, ela não vai poder falar que nossa, mas eu não sabia, ou nossa, a culpa foi sua. Não, estabeleça os limites. Você não precisa passar por isso. E exercite seu não. E esse foi o episódio de hoje. Te vejo quarta-feira às 8, semana que vem com uma novidade, porque eu adoro novidades. Então teremos uma coisa especial no próximo episódio. E não se esqueçam de seguir o Deusa em Nós no Instagram. É um perfil novo, não tem muita coisa ainda, mas aos poucos eu vou preenchendo. Tem uns reels, tem alguns memes, tem carrossel com algumas frases que eu falei no episódio, com os livros que eu indiquei. E é isso. Você que chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Espero estar acrescentando alguma coisa na sua vida. Espero que você comece a falar não. Espero que você comece a estabelecer limites. Beijos e eu te vejo quarta que vem.